Paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor. Durante os domingos, a maioria das salas de aula da Escola Bíblica Dominical tem estudado o Evangelho de Lucas. Aí, a cada domingo, nós estudamos um capítulo do Evangelho. Já estudamos o capítulo 1, 2, o 3, o 4, 5. Próximo domingo, nós estaremos estudando o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E é importante que você participe da escola dominical. São todos os capítulos que nós vamos estudar durante este ano. Então, aqueles que estão fazendo a leitura bíblica anual, e se nos acompanharem também vão estar lendo este livro, o Evangelho de Lucas. O nosso pastor achou por bem, junto com a direção da Escola Bíblica Dominical, fazer uma abordagem nas quartas-feiras de março sobre o Evangelho de Lucas. Então, serão 4 temas no Evangelho de Lucas e os professores aqui vão passear pelo Evangelho de Lucas, focando no tema que será proposto para a noite. Eu tenho uma apresentação. Consegues colocar, Jéssica? Pronto, ali estão os estudos que serão ministrados aqui durante o mês. Hoje, dia 5 de março, eu vou falar com vocês sobre a universalidade da salvação no Evangelho de Lucas. No próxima quarta-feira, dia 12, a aula será sobre o estilo literário de Lucas. No dia 19, o assunto será o Evangelho, Lucas, o Evangelho do Espírito Santo. Existem dezenas de referências ao Espírito Santo no Evangelho de Lucas. E nós vamos aprender isso aqui no dia 19. E no dia 26, as orações no Evangelho de Lucas. É o Evangelho das orações. Também, né? Além de ser o Evangelho das mulheres, o Evangelho das crianças, o Evangelho da oração, o Evangelho da música, enfim, há muitas coisas interessantes a serem estudadas no Evangelho de Lucas e nós estudaremos esses 4 temas. Hoje, o tema é a universalidade da salvação nesse Evangelho. Então, vamos, por favor, ao capítulo 19 e o versículo 10. Lucas, capítulo 19 e o versículo 10. A gente vai dar uma passeada pelo Evangelho, então é bom que você deixe a sua Bíblia aberta. Lucas 19, 10, a palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando a gente fala sobre a universalidade da salvação, meus irmãos, nós estamos dizendo basicamente que a salvação é para todos. E a palavra aqui é generalista. Todos mesmo. Veja que o versículo diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para alguns, essa fala pode ser óbvia, mas para os judeus do tempo de Cristo, para os judeus do primeiro século, e infelizmente para muitas pessoas ainda hoje, para muitas religiões, a salvação não é para todos. Muitas pessoas olham o sacrifício de Cristo e entendem esse sacrifício como ineficaz para salvar todas as pessoas. Jesus está dizendo aqui, o Evangelho de Lucas está dizendo, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido? Todo mundo estava perdido. Porque desde Adão, o homem já nasceu perdido e precisava ser achado, precisava ser encontrado pelo Senhor. Então, o assunto de hoje é esse, a universalidade da salvação no Evangelho de Lucas. O objetivo aqui, primeiro, é definir a universalidade da salvação. Depois, passa o slide aí, por favor. Depois,
expor como a ideia da salvação universal difere da visão exclusiva de alguns grupos religiosos da época de Jesus, ainda revelar quem são os excluídos ou marginalizados em Lucas e, por fim, mostrar como a compreensão da salvação universal impacta a missão da igreja e o compromisso com a evangelização. Então, todos esses assuntos aqui estão entrelaçados. Então, eu já defini a universalidade da salvação, que quer dizer que todos podem ser salvos. Só que há um caminho a seguir para que as pessoas possam alcançar a salvação. Passa mais um, por favor. A pessoa, para ser salva, precisa crer em Jesus, crer que Ele é o Senhor e o Salvador, se arrepender dos seus pecados e buscar o perdão de Deus. O que mais? Mais nada. Só precisa fazer isso aqui. Crer em Jesus como Senhor e Salvador, arrepender-se dos seus pecados e buscar o perdão de Deus. Para que uma pessoa seja salva, ela só precisa fazer isso aqui. E isso inclui quem? Todos. Na época de Jesus, os judeus olhavam para determinadas classes de pessoas e entendiam que essas pessoas não tinham direito de salvação. Por exemplo, se uma pessoa não fosse um descendente direto de Abraão, o pai da promessa, o pai da fé, a pessoa naturalmente, na visão do judeu da época de Cristo, não teria direito à salvação. Então, os judeus, conforme nos diz o Evangelho de Lucas, abriam a boca e diziam assim: nós somos filhos de Abraão. Querendo eles dizer o seguinte: nós temos direito à salvação, nós temos direito ao perdão de Deus, e nada pode nos tirar esse direito. Aí, na pregação de João Batista, no capítulo 3, ele diz assim, Lucas capítulo 3, versículo 8, ele está pregando e está dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que é que o João Batista, na sua pregação, está dizendo, e Lucas registrou? Que todas as pessoas que atentarem para Cristo, que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, serão salvas, ou seja, elas serão participantes da realização da promessa que Deus fez a Abraão. Ou seja, a salvação não é apenas para os judeus, a salvação é para todos aqueles que atentarem para a cruz, para todos aqueles que atentarem para a pregação do Evangelho, que se converterem ao Senhor Jesus, essa pessoa será salva. É isso que João Batista está pregando aqui. E a pregação de João Batista está totalmente alinhada com a pregação de Jesus. Jesus mostrou e Lucas registrou no seu Evangelho que todas as pessoas poderiam ser salvas. Isso incluía, claro, os judeus, que eram de fato herdeiros da promessa de Abraão também, mas não apenas, incluía também os gentios, incluía os samaritanos, as mulheres, as viúvas, as crianças, os que eram vistos publicamente como pecadores, os publicanos, os endemoniados, os leprosos, os pobres, todos esses eram pedras e teriam direito à salvação, desde que crescem no Senhor Jesus Cristo e se arrependessem dos seus pecados. Então, passa para o próximo, por favor. Qual era a visão que os judeus tinham? Era uma visão exclusivista. Então, escribas, fariseus, saduceus, que eram todos das castas dos judeus, eles olhavam para essas pessoas que eu acabei de citar aqui, mulheres. Mulher era desprezada na sociedade. Se ela não tivesse um homem que respondesse socialmente por ela, ela seria uma indigente. Então, para o judeu, uma mulher que não tivesse um homem ao lado dela não era absolutamente ninguém.
Jesus veio e Lucas registrou a maneira especial como Jesus olhava para as mulheres. Lucas registrou a maneira especial como Jesus olhava para as viúvas. Ele registra a viúva de Sarepta, ele fala sobre a viúva de Naim, enfim, no texto de Lucas a gente tem várias referências a viúvas, e Jesus sempre mostrando que elas também eram alvo da salvação. As crianças, os pecadores, os publicanos, os endemoniados, os leprosos. Imagina, um leproso na época de Cristo era a aparência do demônio para aqueles homens. Eles olhavam para essas pessoas e reputavam-as como sendo alguém que não poderia alcançar a salvação, como perdidas para sempre. Era essa a visão que essas castas dos judeus tinham a respeito das pessoas. Era uma visão exclusivista. Para provar a visão que os judeus tinham, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4 e o versículo 16. Lucas 4 e 16. Por causa do tempo, naturalmente, eu não vou ler todas as referências, mas aquelas que forem possíveis serem lidas, eu lerei. Tá? Então, capítulo 4, versículo 16 diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim. Isso aqui é Jesus que está na sinagoga, entregam a ele o rolo, que era onde tinha os livros do Antigo Testamento, entregam a ele o rolo, ele abre na parte do profeta Isaías, e ele começa a ler aquilo que o profeta Isaías profetizou. E ele lê, versículo 18: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está lendo uma profecia do profeta Isaías, que falava a respeito do Messias que viria, e que ele cumpriria essa missão, a missão de evangelizar os pobres. Para os judeus, pobre era amaldiçoado, pelo simples fato de ser pobre. Então, a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, os endemoniados, aqueles que estavam presos pelo pecado, a dar vista aos cegos. Quando o judeu via um cego na rua, eles cuspiam. Era esse o padrão de comportamento que essas castas dos judeus tinham. Eles viam um aleijado na rua, eles olhavam e amaldiçoavam aquela pessoa, como se quisessem reconhecer uma maldição pré-existente naquele indivíduo. Era isso que acontecia. E o Messias viria exatamente para dar liberdade a esses que estavam cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois de Jesus ler isso aqui do profeta Isaías, ele fecha o livro, ele fecha o rolo, e ele diz assim: hoje se cumpre diante dos vossos olhos aquilo que o profeta Isaías profetizou. Aí os judeus que estavam a princípio maravilhados com aquilo que Jesus estava lendo, com aquilo que Jesus estava falando, começaram a apontar Jesus. E uma das coisas que fez com que eles apontassem Jesus, criticando-o, foi o fato de que ele, falando a respeito da salvação, inseriu dentro dessa narrativa duas pessoas que alcançaram a bênção de Deus e que não eram dos judeus. O primeiro caso está aqui no versículo 25. Diz assim, Lucas 4, 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome.
e nenhuma delas foi enviado, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então, Jesus pega e coloca na narrativa, uma mulher, já é um problema. Viúva, um problema ao quadrado. E ainda não judia, é um problema ao cubo. E o judeu está escutando isso. Jesus continua, versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel, nos tempos do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, de onde? O sírio, da Síria. Por que Jesus está dando esses exemplos aqui? Para mostrar que a salvação não era apenas para os judeus. Para mostrar que a salvação era também para o gentio, era também para o sírio, era também para o caldeu, era também para o egípcio, era também para os brasileiros, contemporaneizando, né? Era isso que Jesus estava mostrando aqui. E qual foi a reação desses judeus ao Jesus mostrar que a salvação era universal? Versículo 28. E todos, a palavra é essa mesma, viu? E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. Para fazer o quê? Matarem Jesus. Pegaram Jesus, levaram Jesus para cima do monte, para cima do cume do monte, para matá-lo lá, porque ele estava dizendo que a salvação que ele trazia era para todos. Tem o problema de ser ele que está trazendo a salvação, e o problema ainda de dizer que era para todos, e de dar os exemplos do Antigo Testamento. Mas olha a ira dos homens para com Cristo. Tentaram matá-lo. Ele foi se ocultando e saiu dali. Era esse povo, era esse público que Jesus tinha que estar transitando no meio deles para pregar o evangelho e alcançar esses inalcançados. Inalcançados pelos judeus, rejeitados pelas pessoas, mas vistos por Cristo. Jesus estava ali para dar salvação a eles. Jesus veio também para os excluídos socialmente, aqueles que eram rejeitados pelos judeus. Não vai dar para falar sobre todos os rejeitados, mas eu quero rapidamente aqui falar sobre 3 categorias de pessoas que eram rejeitadas pelos judeus, pelos escribas, os fariseus, os saduceus, e são eles: os samaritanos, os publicanos e os endemoniados. O judeu olhava para essas pessoas e diziam assim: já está condenado ao inferno de cabeça para baixo. Era essa a visão que eles tinham. Mas Jesus veio e Lucas registrou o evangelho para mostrar que a salvação era também para estes. Por que Lucas tinha essa necessidade de anunciar às pessoas que a salvação era também para os excluídos? Porque Lucas provavelmente não era judeu, primeira questão. Segunda questão, ele escreveu para um público não judeu, que precisava entender que a pregação dos judeus não era verdade, que Jesus tinha vindo para trazer salvação para os excluídos, inclusive também, obviamente, para aqueles que não eram judeus, os chamados gentios. Então, o primeiro grupo é o grupo dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Está escrito ali. Os samaritanos eram um grupo étnico e religioso que descendia dos israelitas do norte. Depois que houve a divisão do reino de Israel, era um reino só. Houve a divisão depois da morte de Salomão, Jeroboão e Roboão. Cada um deles ficou com um pedaço do reino. O chamado reino do norte ficou com 10 tribos e tinha capital em Samaria. E o reino do sul ficou com 2 tribos, Judá e Simeão, e a capital era exatamente Jerusalém. Então, os do reino do norte tinham se misturado com o povo que havia conquistado eles, que eram os assírios.
E para aqueles que eram do reino do sul, os judeus, que se entendiam como pessoas puras, esses do reino do norte eram impuros e hereges. Então, um judeu do reino do sul olhava para um samaritano, que também era descendente de Abraão, mas os entendia por serem pessoas misturadas, porque a estratégia que a Síria usava nas suas conquistas era a seguinte: eles retiravam várias pessoas dos lugares onde eles tinham conquistado e espalhavam por várias nações, e pegavam pessoas de várias nações e traziam para a nação que ele tinha conquistado. Era assim que acontecia, de maneira que o reino do norte, de fato, era um reino muito misturado, e por causa disso o reino do sul entendia que os do reino do norte eram impuros. Portanto, por causa da impureza, eles não seriam herdeiros da salvação. O Messias não viria para eles. Era essa a visão que os judeus tinham. E Jesus veio para mostrar que esses samaritanos eram também alvo da salvação. Observe, por favor, o que está escrito no capítulo 10 desse evangelho. Lucas capítulo 10, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 30. Lucas 10 e 30, diz assim: E respondendo Jesus disse, ele está respondendo um determinado mestre da lei, que perguntou quem era o próximo dele. Era um mestre da lei, portanto, era alguém que fazia parte das altas castas dos judeus, tá? Das altas castas religiosas dos judeus. Então, Jesus está respondendo a ele quem é o próximo dele, tá? Versículo 30. E respondeu Jesus, dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então Jesus está respondendo um mestre da lei, que havia questionado a ele sobre a salvação, e Jesus, para responder, usa essa parábola, a parábola do bom samaritano. E olha os personagens que estão na parábola. Tem um sacerdote, alguém que servia no templo de Jerusalém. Tem um levita, alguém que servia no templo em Jerusalém. Então tem 2 autoridades religiosas aqui inseridas na narrativa. E essas 2 autoridades dos judeus olham a situação do homem e passam de largo. Passam longe dele. Não atendem aquele necessitado. Porque era o costume, né? Se está no meio da estrada, sangrando, eu não vou me aproximar dele. Aí passa por longe. Nesse mesmo trajeto, Jesus está contando a história. Isso aqui não aconteceu. É uma parábola. Jesus criou essa história para ensinar ao mestre da lei e a todos que estavam ali ouvindo a sua fala, tá? Então, ele diz: descia pelo mesmo caminho um samaritano. E o que foi que o samaritano fez? Aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe nas feridas azeite e vinho para aliviar as dores, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele e tinha que ir embora, deixou pago
para que o hospedeiro cuidasse dele, disse: vou voltar. Quando eu voltar, se você tiver gastado alguma coisa a mais, eu vou te pagar. Mas não deixe de atender esse homem. Agora você imagina o judeu escutando Jesus contando essa história e colocando o samaritano como sendo o herói da narrativa. O samaritano aqui é o herói da narrativa. Jesus está fazendo isso para mostrar que o samaritano também era alvo da sua pregação, também era alvo da salvação que ele estava trazendo para o mundo. Ainda, falando a respeito dos samaritanos, Jesus estava num determinado lugar, Lucas capítulo 17, e a história de Lucas 17 é verídica, não é uma parábola, ela de fato aconteceu. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, eu não vou ler o texto todo, mas a partir do versículo 11, fala-nos sobre a cura de 10 leprosos. E aqui a gente tem o seguinte: os homens vão até Jesus, clamam por salvação, clamam por libertação. Jesus dá uma ordem a eles, versículo 14: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, os leprosos, estou falando de lepra. Ainda hoje existe quem tenha medo de se contaminar com alguém que está leproso, mesmo depois do Hansen ter descoberto a cura para a lepra. Então, as pessoas hoje, pelo menos nos países onde há remédio, tá? Não morrem mais de lepra. Muito difícil. Desde que se faça o tratamento direitinho, a pessoa se cura. Mas naquela época, ser leproso significava morrer. Ponto. Era isso. Ser leproso significava ser amaldiçoado. Deus lançou uma maldição sobre a pessoa na visão dos judeus. Essa é a visão dos judeus, tá? Deus lançou a maldição sobre a vida da pessoa e a pessoa vai morrer. E vai morrer de maneira demorada. Vai começar a nascer ferida, depois vai perder um dedo, depois vai perder a mão e depois vai morrer. Podre. Então, quando uma pessoa estava leprosa, que ela precisava andar por um determinado lugar, por uma determinada rua, ela era obrigada a gritar: leproso, leproso, para que ninguém se aproximasse, para que as pessoas se afastassem. Era isso que aconteceu. E esses leprosos vieram até Jesus. Jesus deu uma ordem a eles. Curou os 10. Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Versículo 16, Lucas 17, 16. Caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então veja que Lucas registrou isso aqui para mostrar que aqueles que eram rejeitados pelos judeus por serem considerados impuros, por serem considerados hereges, que Jesus tinha vindo também para salvá-los. Publicanos. Os publicanos, volta no slide, isso. Os publicanos eram cobradores de impostos. Eles eram trabalhadores que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus, tá? O que fazia com que os judeus os vissem como traidores e ladrões, porque eles cobravam também mais do que aquilo que era devido, por permissão do Império Romano. Então eles eram traidores da pátria, eles eram considerados ladrões. E Lucas pegou essa classe de pessoas que eram rejeitadas pela religião judaica, pessoas que os judeus entendiam que não tinham jeito, que não podiam ser salvas,
E Jesus traz esses publicanos para a história. E Lucas registra. Capítulo 18. Vamos aqui, capítulo 18. Versículo 9. Lucas 18 e 9. Jesus conta uma parábola. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Era isso que eles faziam, os judeus faziam isso. Eles acreditavam que eram justos e desprezavam os outros. Os outros quem? Samaritanos, não judeus, pobres, pecadores, doentes. Entendiam que todos esses eram amaldiçoados e que não eram alvo da salvação, não seriam alvo da salvação, que o Messias não viria para eles. Então Jesus está dando a resposta a esses homens aqui, contando esta parábola. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Um era das altas castas dos judeus, pelo menos de uma seita dos judeus, e o outro era publicano, esse que era visto como traidor e ladrão. E eles subiram ao templo. E o fariseu, versículo 11, e o fariseu estando de pé, orava consigo mesmo dessa maneira e dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui, esse ladrão, esse traidor. Não sou como ele. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu sou justo. O judeu está orando. Aí, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus pergunta, né? Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, os publicanos, que eram vistos como simplesmente traidores da pátria, roubadores, ladrões, rejeitados claramente pelos judeus, pelos seus irmãos, Jesus está mostrando aqui que a salvação também era para eles. Desde que eles tivessem claro essa atitude de humildade, de reconhecimento do pecado. Jesus se encontrou com vários publicanos e Lucas registrou esses encontros. O encontro com Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Veja, se ser publicano já era um problema, imagina ser o chefe deles. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E o que foi que Jesus disse a Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está falando com o publicano, já é um problema. E sentar-se à mesa com o publicano era de alguma forma, na visão dos judeus, se igualar a esses homens. E Jesus olhava para publicanos como sendo pessoas que eram alvos também da salvação. Chamou Levi, Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus, era publicano. Mas Jesus disse assim, ele estava na coletoria, estava cobrando os impostos. Jesus passa e diz assim, vem, eu quero que você seja o meu discípulo. E Mateus o acompanhou e foi discípulo de Jesus. Levi e Mateus fazem um banquete em casa, chamam uma multidão de publicanos. E Jesus está lá no meio deles, comendo e pregando o evangelho. A salvação também era para os publicanos.
Agora, os endemoniados. Lucas registra a libertação de vários endemoniados. Os endemoniados eram também pessoas rejeitadas pela sociedade. Eram pessoas que se entendia que eram amaldiçoadas e que a maldição estava tão viva dentro deles que o demônio falava na boca deles. Na visão do judeu era impossível um endemoniado ser salvo. Impossível. E Lucas registra vários endemoniados recebendo a libertação de Jesus. Vamos ver um texto? Capítulo 8. São muitos textos, meus irmãos, mas a proposta é essa, viu? É a gente ver o Evangelho de Lucas e perceber que Jesus atende a todos, que Jesus veio para todos e que Jesus está disposto a salvar todos. É isso que a gente está vendo aqui. Então, os judeus religiosos viam os endemoniados como impuros, amaldiçoados. Entendiam que essas pessoas sofriam devido aos seus próprios pecados ou aos pecados dos seus antepassados. No capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 26, Lucas faz o registro da libertação do endemoniado gadareno, do endemoniado de Gadara. Gadara era uma das 10 cidades de Decápolis. Decápolis, 10 cidades. Gadara era uma delas. Jesus está do outro lado do mar da Galileia e diz assim para os seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles navegam rumando para Decápolis. E Jesus vai exatamente para Gadara, porque o propósito de Jesus ali era libertar aquele homem que estava escravo de Satanás, possesso de demônios. O endemoniado gadareno é a maneira como a gente o conhece, tá? Quando Jesus desembarca daquela embarcação, o endemoniado já vem a encontrá-lo. E qual era a imagem que Jesus via diante deles? Para vocês terem noção, o endemoniado não morava em casas. Ele não tinha uma casa ou uma família para onde ele estivesse. Não, ele morava nos sepulcros. Mateus registra isso. A morada daquele homem era nos sepulcros. Ele morava nos cemitérios, tá? O que era que ele fazia? Vivia gritando. Gritava. Palavras, sobretudo, de blasfêmias. Ele gritava, vivia gritando. As pessoas da sociedade tinham medo do endemoniado gadareno. Além de verem esse homem como sendo endemoniado, como sendo alguém que estava debaixo da maldição, por causa dos seus pecados ou dos pecados dos seus pais, esse homem não podia sequer ser contido por prisões. Quando pegavam ele colocavam numa prisão porque ele era uma ameaça para a sociedade, o demônio fazia com que ele quebrasse as correntes, com que ele quebrasse as cadeias. Assim como Sansão tinha uma força descomunal, e era uma força que o Espírito Santo de Deus dava a ele, o endemoniado gadareno também tinha uma força descomunal, que era uma força que o inimigo dava a ele. De maneira que as prisões, Mateus registra isso, não podiam conter o endemoniado gadareno. Então, qual era a visão que a sociedade tinha dele? Amaldiçoado. A situação dele para as pessoas era irreversível. Não dava sequer para prendê-lo. Vivia nos sepulcros. Vivia todo cortado porque ele se autoflagelava com pedras. O demônio fazia com que ele se autoflagelasse com pedras. Essa era a realidade daquele homem. Ninguém queria saber dele. Mas Jesus atravessou o mar da Galileia
para se encontrar com o endemoniado de Gadara. Para provar que a salvação é para todos. Mas Emerson, inclusive para aqueles que são endemoniados, inclusive para aqueles que são endemoniados. Inclusive para aqueles que odeiam você, a salvação é para eles também. A salvação, meus irmãos, é para todos. Jesus veio para mostrar isso e para salvar a todos os que estavam perdidos. Olha aqui, versículo, não vou ler tudo, obviamente, mas veja o que está registrado aqui. A partir do versículo 36. Vamos no 35, a partir do 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, acharam então o homem endemoniado, de quem havia saído os demônios. Como é que ele estava? Vestido em seu pleno juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram, e os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando no barco voltou. Versículo 38. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele que era temido pela sociedade, rejeitado pela sociedade, reputado como irrecuperável pela sociedade, foi alcançado pelo Evangelho, foi alcançado por Jesus Cristo e tornou-se um propagador das boas novas de salvação. Não existe uma pessoa que esteja tão no fundo do poço, tão enfiado nos carnavais da vida, tão aprisionado pelo inimigo, tão distante de Deus, que não possa ser alcançado por Jesus, que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Jesus também veio para os endemoniados. Jesus também veio para esses que durante esses dias de carnaval se curvaram diante das entidades, apresentando-as para o mundo nas marqueses da vida. Jesus veio também para eles e nós precisamos orar para que no próximo ano, no próximo carnaval, ao invés deles estarem no Galo, ao invés deles estarem na Marquês de Sapucaí, ao invés deles estarem pelas ruas se vestindo de mulher, que eles estejam na igreja louvando e engrandecendo o nome de Jesus, porque não existe irrecuperável. Jesus veio para buscar e salvar todos os que se haviam perdido, meus irmãos. Passa mais um, por favor. Nós, enquanto igreja, temos o compromisso de evangelizar aqueles para quem Jesus veio buscar e salvar. A igreja tem um compromisso com a evangelização de todas as pessoas em todos os lugares, independente de sua origem, porque Jesus deixa claro que a salvação é universal. Lucas deixou claro no seu evangelho que a salvação é universal. A salvação é para todos. Só mais essa referência. Capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10, versículos, serão versículos espaçados. Jesus está enviando os 70, porque ele disse assim: olha, eu vim pregar para todos e vocês vão anunciar a todos a salvação, vão anunciar que o reino de Deus chegou. Lucas 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Vocês são cordeiros, eles são lobos.
e vocês estarão no meio deles para pregar o evangelho. Eu estou enviando vocês. Jesus está enviando os seus 70 discípulos enquanto ovelhas para pregarem aos lobos. Versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 16: quem ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita também aquele que me enviou. Versículo 19: vocês não estarão sozinhos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus nos manda a pregar o evangelho aos cativos, a libertar os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A missão que Jesus desempenhou falando as boas novas é a missão que a gente precisa desempenhar também, pregando as boas novas para todas as pessoas. Porque nós não podemos ser como eram os judeus da época de Cristo, e como os judeus, muitos deles ainda são hoje. E como muitas pessoas de outras religiões também são, que olham para aqueles que estão nos becos e nos valados, nos prostíbulos da vida, e os entendem como irrecuperáveis. Não existe irrecuperável no mundo, meus irmãos. Todos podem ser alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho, porque o Espírito Santo pode convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. A salvação não é para um grupo específico, não é só para vocês que estão aqui, não é só para mim, é para a gente, é para os judeus, é para o samaritano, é para os endemoniados, é para todos. Jesus veio buscar e salvar todos os que se haviam perdido. Deus abençoe. Glória a Deus. O grupo de louvor pode subir. Vocês podem ficar em pé. Não sei se você entendeu a dádiva que nós recebemos.